Pergunta, Lê. Boa pergunta, você me pegou aqui, viu? Pode falar o que você... Não tem certo e errado, pode falar o que vocês acham. O pessoal de arquitetura, a gente conhece o design de interiores, né? Agora, design thinking, sei lá, eu passo essa. Vou deixar para Dani. Dani, você que estudou aí mais. Fala um pouquinho aí. Fala por nós. Para responder isso pra gente. Não, o time de arquitetura com certeza vai saber, porque, por exemplo, se eu mostrar essa figura aqui, isso aqui tem a ver com design? Sim. Por quê? Por causa do modelo, talvez da experiência que vai trazer para a pessoa. Tá, olhando de cara, assim, o que a gente consegue perceber, né? A gente percebe as cores, o formato... Né? Então, inclusive, isso daqui também, né? Já que tem gente de arquitetura aqui. Aqui tem pela design. Criatividade, diversidade. Legal. Aqui tem design também, né? Nesse hotel. Isso. Eu vejo o designer como uma elaboração, né? Uma elaboração criativa de algo. Legal. Arquitetura aí, salvou a gente. Obrigado. Aqui tem bastante, né? Quando a gente vê as formas, né? Então, esse aramado aí em cima, a escolha ali da madeira, colocar toda essa informação visual, né? Que tem rampa para acesso, tudo isso é algo pensado, né? Então, as árvores, a disposição e tudo mais. Então, acho que o time de arquitetura aí, tanto de interiores ou exterior, né? Consegue visualizar isso, né? Na hora de estar fazendo algum projeto. Mas isso aqui, pessoal, que brasileiro conhece isso de trás para frente, né? A famosa gambiarra. Isso aqui é design? Acho que não, né? Acho que tá meio fora isso aí. Quando a gente mostra uma solução para tudo, né? Então aqui uma conexão, né, de um cabo, ou colocar o carrinho de supermercado para virar churrasqueira, ou colocar um CD como se fosse uma tampa. Até fiz uma brincadeira aqui também, achei essa imagem super curiosa, que é um coco, né, como máscara, já que a gente está aí saindo de uma pandemia, né? Então, quando a gente pensa em design, a gente está pensando nesses formatos, né? Pelo menos é isso que vem à nossa cabeça. E nem sempre as soluções que a gente cria, elas são realmente utilizáveis, né? Ou inteligentes, né? Então, aqui, por exemplo, né? Tem alguns exemplos para a gente ir pensando junto. Então, tem coisas que funcionam, né? Então, aqui um separador de gemas, né? Ou essa mochila que já vem com capuz, para você já se proteger aí da chuva. Esse apontador, um tanto quanto divertido, né? Digamos assim, pensando no design, né? Da forma das coisas, né? Então, aqui também, esse protetor aqui de cabeça para o bebê na hora de tomar banho. Então, tudo que a gente pensa em produto, que a gente está projetando algo, de alguma forma a gente está desenhando, né? A gente tem design nisso. E aí tem outras soluções que às vezes não são, né? Eu trouxe mais exemplos também, né? Uma cama, por exemplo, com pé de mola. Isso pode ser bem complicado, né? Ou esse papel higiênico aqui com um chapéu. Acho bastante difícil a gente utilizar isso, né? E aqui outra gambiarra também de máscara, numa garrafa d'água. Mas, enfim, indo direto ao ponto, design tem muitas definições, né? Por isso que eu também fiz essa provocação rápida aqui para ver o que vocês tinham também em mente, porque essa palavra do inglês, ela significa desenhar, projetar, né? Então, a gente faz alguma coisa com alguma intenção para alguém, né? Então, mesmo que seja uma grande diversão, né? Como as gambiarras que eu mostrei, existe uma intenção por trás quando a gente está desenhando e projetando algo. Então, não tem só a ver com a estética, né? Voltando lá, pensando naquele slide do carro, ou mesmo daquela arquitetura toda, né? Com relação àquele hotel,
tem a ver com estética, forma e atributo, mas também é um processo criativo, né? Onde a gente tem esse objetivo de elaborar algo que melhore a vida de alguém. Então, criatividade e inovação, elas andam juntas nesse sentido realmente, né? Mas elas não são sinônimas. Uma coisa é a criatividade e a outra coisa é a inovação. E por que eu separei, né, esses dois termos? Porque a criatividade, ela antecede a inovação, né? Então, quando a gente está naquele momento criativo, é onde a gente reúne as nossas próprias referências, né? Então, a gente acessa o nosso próprio repertório, ou ainda a gente idealiza em cima da ideia do outro, porque aquilo inspira o que a gente pode projetar. Então, a criatividade é algo que é inerente ao ser humano. Essa coisa de falar, eu não sou, Ale, eu não sou criativo. Eu discordo, todo mundo é. A gente só é desestimulado aí ao longo do tempo, porque o nosso mindset principal hoje, e aí eu falo no sentido de modelo mental mesmo, é quando alguém faz uma pergunta pra gente, a gente tem a tendência de já dar a solução, né? Então a gente já quer aquela resposta imediata para aquele problema. E, na verdade, a gente precisa, às vezes, elaborar alguma coisa para conseguir projetar tudo isso, né? Então, quando a gente tem uma ideia ou a gente cria alguma coisa, isso é algo abstrato. Quando a gente coloca em prática, aí a gente realmente tem a inovação, né? Então, trazendo a pergunta de novo para a gente estimular o pensamento, né? Como que a criatividade e a inovação podem contribuir com o nosso dia a dia, né? E aí, claro, aqui a gente tem um ambiente de profissionais que estão pensando dessa forma, e aí acho que, na verdade, vocês só não deram o nome à coisa, mas vocês já praticam, né? Tanto no dia a dia de trabalho, quanto no dia a dia realmente, né? De como que a gente consegue resolver os nossos problemas a partir do pensamento do design. Então, por exemplo, quando a gente pensa em design de produto, e aí eu também faço esse link com a experiência do usuário, quando eu falei que eu tinha me especializado nisso também, a primeira embalagem do ketchup Heinz era essa aqui, então muito bonita, né? Que design, né? Chique, né? Assim, com vidro, a tampinha, mas isso é funcional para quem está usando? Normalmente, o que a gente fazia, né? Virava o vidro de ponta cabeça. Então, por que é que esse produto não tem realmente esse formato que vai ser utilizado, né? O leite moça, quem aqui tiver aí a mesma idade que eu, vai entender que a gente já cortou o dedo quando a mãe fazia brigadeiro e a gente queria raspar a lata e aí a gente já machucou o dedo porque tinha esse formato aqui, né? E aí a moça conseguiu desenhar o produto, redesenhar o produto muito mais fácil de abrir. E aqui também eu trago esses exemplos até de maquiagem também, né? O quanto as empresas de estética estão cada vez mais, ainda bem, né? Se especializando nessa parte mais individual, né? De como cada pessoa precisa da sua maquiagem, né? Não chamar de nude e não conseguir atender todas as cores de pele que nós temos, né? Então, pensar também em produtos que sejam 2 em 1, tudo isso tem a ver com projetar algo para melhorar a vida de alguém. Aqui eu trago, por exemplo, também o design de serviços. Então, aqui, como é que a gente percebe cada vez mais os bancos, né, digitais na nossa mão. A gente não precisa mais tanto ir nas agências, né? Então, a gente consegue ver a nossa movimentação, fazer esses investimentos, ou solicitar algum cartão virtual. Como que esse design também dos serviços está permeando o mundo jurídico, né? Então, quantas audiências estão acontecendo online? E isso eu estou falando muito antes de pandemia, tá? Isso já vem acontecendo, essa transformação digital vem acontecendo muito. Aqui também um exemplo que todo mundo conhece, né, da Uber, do quão revolucionário foi essa criação, né, de conectar pessoas e caminhos. Então, não é um serviço de táxi, mas é um serviço de tecnologia, né? A Uber, ela conecta os interesses das pessoas, né? Então, isso também é desenhar o serviço. E aqui eu trouxe até o exemplo do SUS, né? Porque a gente pensa somente numa bolha, né? Algo que seja mais do corporativo somente, mas isso também está ampliado para a parte governamental também.
E aí, o que é thinking? Bom, do inglês, essa palavra também tem alguns contextos, né? Então, o verbo to think é pensar. Thinking pode ser, né? Pensando ou pensamento. Então, quando a gente pensa criativamente, a gente pode falar que tem um creative thinking. Quando a gente pensa positivamente, a gente tem um positive thinking. Então, aí a gente desmistifica o que é o design thinking. É um jeito de pensar, né? Como é que a gente pensa para projetar, usando técnicas, obviamente, né? Para resolver esses problemas e colocar sempre as pessoas no centro da decisão, né? Porque, como eu tinha falado antes, a gente tem essa tendência de querer a solução muito rápida, né? Porque a gente não tem tempo, porque a gente não tem orçamento, porque a gente não tem as pessoas suficientes, então a gente pula um monte de etapas. E isso pode dar muito prejuízo também, porque se a gente não escuta as pessoas, a gente não sabe se os nossos produtos, os nossos serviços estão atendendo às necessidades delas, né? E aí a gente pode gastar dinheiro com aplicativos, sites e, enfim, qualquer outro tipo de solução, e isso vira um elefante branco, né? Vira um dinheiro aí jogado fora. Quem popularizou esse termo foi o Tim Brown, que é o CEO da IDEO. Se vocês tiverem curiosidade, depois eu passo também o site para vocês. Então, essa abordagem ela não é de agora, né? Inclusive, isso já era muito utilizado lá na década de 60. E aí, aos poucos, isso, né, a vida é muito cíclica, então se esconde um pouco, aí depois volta à tona, então os termos vão se renovando. E aí, quando ele coloca essa popularização do termo, é quando ele utiliza um kit de ferramentas do design. Então, tem inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar aplicando esse jeito de pensar para poder resolver os problemas complexos. Não somente pensando nas pessoas no sentido de melhorar a vida delas, mas também de alavancar, né, e trazer sucesso para os negócios. E essa inovação só se dá na interação entre as pessoas, né? Então é uma conexão impossível de se fazer sozinho. A gente precisa realmente interagir, conversar, entender o cliente interno, o cliente externo, quais são as tendências de mercado. Então, a gente só consegue aterrissar esse modo de pensar de forma colaborativa, de forma interativa. E a gente está cada vez mais conectado, né? Então, seja no desktop, aqui como nós estamos hoje, seja no mobile, né? Seja no celular, nas nossas mãos. E, inclusive, isso foi potencializado por conta da pandemia, né? Então, a gente foi obrigado aí a ficar em casa e ficar conectado virtualmente. Mas, no fundo, nós estamos conectados já há muito tempo. E o que a gente precisa pensar junto com esse mindset, né, com essa forma de pensar aí do design, é como é que nós estamos conectados, né? Então, por que é que algumas coisas a gente consegue fazer de forma rápida e outras a gente não consegue tanto? Porque existem vários tipos de conexão. E aí, isso tem a ver com o nosso dia a dia, no sentido familiar ou mesmo no sentido das relações aí de trabalho, né? Então, quer dizer, será que a gente tem uma forma de estar conectado de forma mais centralizada? Então, a gente pode trazer isso para um distribuído ou semi-centralizado, né? Então, a gente consegue fazer com que as nossas conexões, a nossa interação fique muito mais rápida. Então, hoje o mundo está muito mais assim, né? Nessa terceira figura aqui, conectadíssimos, né? Mas ainda existem muitas conexões assim, muito centralizadas, né? Então, isso a gente perde um pouco de agilidade quando a gente está pensando em entregar as soluções de inovação. E quem trouxe esse conceito dessas conexões, né, foi o Paul Baran, também lá na década de 60, onde a gente tinha a conexão, e ele pensava nisso, nessas conexões, que foi precedente à criação da internet, né? Então, quando a gente pensa nessas conexões no nosso dia a dia, tudo fica muito mais difícil quando é tudo centralizado, né? Quando a decisão está sempre numa pessoa, seja na nossa família, seja no nosso trabalho. Quem é que decide, né? Se está muito centralizado,
isso demora muito mais para acontecer, a inovação demora para acontecer. Quando ela já está mais descentralizada, se algo despluga, né, de algum lugar, é possível que a gente tenha alguma perda, mas não total. Já é um modelo onde a gente consegue trabalhar melhor a inovação. E o modelo que é o ideal para se trabalhar em projetos colaborativos e inovadores é o distribuído. Então, quanto mais diverso for o time, melhor para a gente conseguir ideias e trazer soluções realmente inovadoras. Então, os 3 princípios do que a gente chama do próprio design thinking, digamos assim, né, de toda essa vertente, é a empatia, a colaboração e a experimentação. E aqui, quando eu falo de empatia, a gente sempre tem aquele conceito na cabeça de que empatia é se colocar no lugar do outro, né? E isso é praticamente utópico, é impossível da gente se colocar realmente no lugar do outro e sentir o que ele está sentindo. Mas a empatia, nesse sentido aqui, tem a ver com saber que a necessidade do outro, seja o cliente, seja o funcionário, seja o seu colega do lado, para o projeto, é tão relevante quanto a sua própria opinião. Isso é empatia. Então, quando você percebe que o pensamento é diferente, mas você tem a sua escuta ativa, né? Você não interrompe a pessoa para fazer a sua ideia prevalecer, aí você consegue ser realmente empático. E aí, obviamente, né? Numa sequência você consegue colaborar muito mais, né? Então, é claro que às vezes a gente tem realmente momentos mais difíceis na colaboração, não vou negar. É difícil a gente convergir as ideias, né? Principalmente dentro do ambiente de trabalho, quando cada setor tem a sua própria necessidade, né? Então, normalmente eu dou esse exemplo porque o time comercial quer vender, e o time de dentro precisa operacionalizar, né? E às vezes isso não casa, né? Assim, falta gente ou falta prazo, como é que a gente consegue colaborar de uma forma melhor, né? Então, criando essa sinergia, não só da empatia, né? Mas não no sentido de unicórnio, né? De lugares cor-de-rosas, mas de entender a necessidade do outro setor para a gente conseguir fazer acontecer no nosso dia a dia. E também ver a necessidade desse nosso cliente para poder trazer a melhor solução. E a experimentação. Então, normalmente os espaços corporativos, eles impedem muito da gente errar, né? Então, não pode errar, tem que cumprir a meta, a gente não pode falhar nesse projeto, ainda mais quando a gente está falando de construções, né? Tem coisas que são delicadíssimas, que não pode falhar de jeito nenhum, senão acontece uma grande tragédia, né? Mas, para processos, é possível que a gente consiga experimentar em algo pequeno e ver se aquilo dá certo, né? Então, testar internamente primeiro para depois realmente levar a mercado, né? Mostrar como um serviço, como um produto para os nossos clientes. Tá bom, Ale, muito legal, nossa, super divertido, incrível, nossa, quanta informação, mas como é que a gente muda a nossa cabeça, né? Então, se você está falando, Ale, que tem um jeito de pensar já direto nas soluções, como que a gente muda o nosso modo de pensar? Então, primeiro de tudo, vamos tomar as decisões considerando as pessoas, foco no ser humano, né? Depois, a gente vai questionar as questões, porque tem muita coisa que às vezes a gente faz no nosso dia a dia, inclusive internamente, né, dentro das empresas, que é, a gente precisa fazer tal formulário. Por quê? Ué, porque sempre foi assim. Ué, e será que esse processo não está atravancando outros tantos? Então, questionar as questões ajuda a gente a mudar o nosso modo de pensar, voltado mais para a inovação. Construir para pensar, ou seja, os arquitetos e os engenheiros acho que fazem muito isso já no dia a dia deles, né? Não é uma novidade. Então, primeiro faz a sketch, faz os desenhos, os traços, para depois realmente fazer acontecer, né? Então, primeiro construir, pensando e colocando realmente a mão na massa. Com ajuste, tudo pode melhorar, né? Então, às vezes a gente quer sempre atingir a perfeição, né? Aquele ponto máximo de alguma coisa e nem sempre a gente vai conseguir. Aliás, acho que é outra utopia, né? A gente nunca vai conseguir. Então, a gente faz
pequeno ajuste já mudou alguma coisa, né? Já saiu do lugar comum e foi para outro. Isso já também pode ser considerado essa mudança, né, do pensamento aí para a inovação. E aprender com o outro, né? Então, também é um exercício aí de humildade quando a gente está pensando em inovação, quando a gente vê que às vezes tem uma ideia melhor do que a nossa e a gente pode pensar diferente, falar assim, poxa, legal, valoriza a sua ideia, legal, vamos somar com essa daqui, né? Ao invés da gente repelir e querer sempre aquele mérito, né, de que a ideia foi nossa. Então, esse é um caminho para a gente mudar esse nosso mindset, esse jeito de pensar. E quando que a gente usa e onde a gente usa tudo isso, né, relacionado aí ao design thinking? Para atender às necessidades das pessoas, como eu já tinha falado, para transformar a cultura organizacional. Nossa, Lê, usa design thinking? Usa. A gente pode utilizar, sim, o mindset do design para transformar as culturas em si. Fazer projetos, né, de transformação organizacional, para entender realmente melhor o seu cliente, né? Que às vezes a gente está lá fazendo uma casa azul e, na verdade, a tendência do momento é laranja, só que o que o cliente quer mesmo é aquela casa básica, simples, branquinha. Então, como é que a gente entende melhor quem é o nosso cliente? Gerar esse valor para as pessoas, descobrir os problemas reais, e aí aqui eu até conto um case rapidamente de uma inovação de um asilo, se eu não me engano era na Alemanha, eu preciso confirmar só para não falar uma bobagem, mas enfim, não era aqui no Brasil, onde os velhinhos estavam fugindo, eles simplesmente abriam a porta e eles sumiam do asilo. E aí com muita pesquisa, que a solução que eles estavam querendo dar é colocar aqueles aparelhinhos como se coloca nos presidiários quando eles saem de licença natal e tudo mais, né, para poder apitar. E isso também não funcionou, porque eles já queriam fazer uma solução, né, que já existia. Então já existe para os presidiários, vamos colocar nos velhinhos. E aí, aprofundando em pesquisa, descobriu-se que quando eles estavam fugindo desse asilo, eles ficavam muito próximos ali ainda desse local. E eles estavam esperando o ônibus. Então, a ideia de trazer eles por causa do aparelhinho não funcionava porque não foi pesquisado profundamente. E aí, quando pesquisou-se, qual que foi a solução para os velhinhos não fugirem mais do asilo? Colocaram um ponto de ônibus na frente do asilo. Então, os velhinhos achavam que eles estavam voltando para casa, esperando o ônibus, e as enfermeiras conseguiam buscar eles de volta. Falaram, não, amanhã você vai, vamos voltar, vamos dormir um pouquinho, e amanhã você vai embora e tudo mais. Foi lidando com este problema. E aí também para repensar processos e estratégias de empresa. Então, é possível a gente utilizar as técnicas do Design Thinking para mudar a estratégia, né? Então, vamos fazer um serviço para os clientes em 2022? Tá, a estratégia que vinha vindo sofreu a pandemia, será que a gente precisa mudar o rumo dessa rota? Então, as técnicas também ajudam a repensar não só os processos, mas também a estratégia da empresa. E no dia a dia, na comunidade, também, do mesmo modo, né? Então, quais as ações que a gente pode fazer na nossa comunidade como cidadãos para melhorar desde o nosso bairro ou o jardim do vizinho, ou como que a gente faz isso dentro do nosso ambiente de trabalho mesmo, né? Para solucionar todos esses problemas que aparecem e que a gente acredita que às vezes sempre foi assim, isso nunca vai mudar, né? Então a gente pode sim pensar de forma mais colaborativa e trabalhar junto para conseguir também se inspirar em outros negócios, né? Então, por que é que às vezes a forma de pensar do Google ou do Uber, ou mesmo lá da padaria da esquina, não pode inspirar outros tipos de trabalhos dentro da própria comunidade, né? Então, gerar esse impacto social também faz parte do mindset de inovação. Até porque a gente tem vários pontos de vista, né? Cada um tem um jeito também de pensar. Então, olhando para essa figura aqui, vocês conseguem ver o quê? Caneta, lapiseira. Uma caneta, uma lapiseira. Vejo isso também, uma caneta.
Pois Um é, material para escrever. material para escrever, olhando de frente. Mas se eu olhar de lado, pode ser outra coisa. Peixe. Entendeu? Se eu tô falando, olhando de uma perspectiva que eu vejo um 6 e o outro tá olhando um 9, como é que a gente consegue considerar que todos os pontos de vista têm o seu valor, né? E claro, a tomada de decisão, como é que a gente alinha com a estratégia, não só do negócio, mas também do propósito do que a gente está fazendo, né? Projetando, desenhando para as pessoas. Então, quando a gente fala em técnica de design thinking, o que é mais conhecido nas pesquisas, né, que vocês possam fazer e tudo mais, é o duplo diamante. E esse duplo diamante, ele é um frame, né? Então, ou seja, uma forma da gente olhar as possibilidades dentro desse mindset para fazer as coisas acontecer. Então, não necessariamente essas etapas são uma seguida da outra, como está desenhado aqui. Então, até para passar uma por uma, né? Então, a gente tem uma fase de entendimento desse problema, a gente aprofunda fazendo pesquisa. Depois dessa pesquisa, tem algumas conclusões, insights, oportunidades. Aí a gente vai para um momento de ideação, coloca a mão na massa, testa o que a gente criou e depois a gente ajusta. Mas aí a gente pode começar pelas ideias e aí depois tentar fazer uma pesquisa? Pode. A gente pode colocar a mão na massa e talvez chegar numa conclusão para depois fazer um novo entendimento? Pode. Então isso daqui é só uma forma, né, uma prateleira, digamos assim, do que é que a gente pode usar e tudo vai depender da intenção do que a gente está projetando e desenhando. Então, por exemplo, uma das ferramentas que a gente usa nessa fase de entendimento é um frame que a gente chama de COCO, que é o que a gente já sabe do problema que a gente tem, o que a gente já compreende, o que a gente já conhece, né, do problema que a gente está tentando resolver. E o que a gente quer conhecer. Então, aonde que estão as nossas dúvidas, as nossas suposições, que a gente não tem certeza se o cliente quer ou não, se o funcionário quer ou não, se no nosso relacionamento, o nosso parceiro, nossa parceira quer ou não. Então, isso realmente é para o dia a dia, é para a vida, né? O que é que a gente já sabe e o que é que a gente precisa saber, o que a gente está supondo. Quando a gente fala de pesquisa, eu sou uma grande defensora de entrevistar as pessoas, né? Então, fazer as melhores perguntas, a gente consegue os melhores insights, né? Então, o que essas pessoas estão sentindo, né? Então, se a gente pega um problema, né, por exemplo, como podemos trazer ou criar, né, casas populares mais baratas? Quando o assunto é esse, o que as pessoas ouvem a respeito desse tema? O que elas sentem a respeito desse tema? O que elas falam a respeito desse tema? E o que elas estão observando a respeito desse tema? Elas entram em algum site? Elas ainda compram revista? Ou elas têm amigos que fazem casas mais populares? Então, aonde é que esse nosso cliente, essa pessoa, né, está inserido, em qual contexto que tem a ver com a nossa problemática, né? E aí, claro, nesse entendimento qual o problema que a gente quer resolver, porque a gente não vai conseguir resolver todos ao mesmo tempo. A gente vai ter que escolher por partes, né? Então, resolve esse problema, depois resolve outro, e depois resolve outro, e assim a gente vai criando um mapa, né, dessas soluções e de serviços para adequar às necessidades. No momento de ideação, onde a gente tem, né, o brainstorming, eu sempre sugiro, e isso também faz parte lá do IDEO, mas as pessoas às vezes pulam essas regrinhas, alguns momentos que são principais que a gente não pode esquecer nesse momento de ideação. Então, quando a gente está em grupo, como por exemplo, vamos juntar todos nós aqui, né? E a gente vai ter esse momento de ideias para aquela problemática lá das casas populares, que eu dei de exemplo. Uma conversa por vez, quantidade importa, ou seja, quanto mais ideias, melhor. Quanto mais a gente colocar para fora, mesmo que sejam ideias que pareçam malucas, não importa. A gente não pode fazer crítica e julgamento, e isso acontece muito e acontece sem querer às vezes, né? Então,
eu vou lá e falo, eu acho que podia ser legal se as casas fossem de papelão. Ai, a lei fica quieta, papelão? Impossível fazer casa de papelão, você é louca? Pronto, já me inibiu e aí eu não dou mais ideia em reunião nenhuma. Então, isso é uma regra muito importante da gente não julgar e nem criticar as ideias dos outros. Vamos encorajar, aliás, né, as ideias doidas, porque aí a gente nunca sabe, né, quem que ia imaginar que a gente ia ter na palma da mão telefone, rádio, agora não tem mais rádio, né, tem música, tem como assistir televisão, tem como tirar foto e de várias, de alta qualidade, inclusive, né, trocar mensagem com as pessoas, gravar áudio, tudo num aparelho só. Nossa, que ideia doida! Lá em 1960 talvez. Agora não é uma ideia doida. Ser visual é importante também. Então eu também sou uma defensora do nossa, não entendeu, quer que desenha? Quer. Desenha porque assim, o que tá na sua cabeça não tá na minha. Então quanto mais a gente conseguir fazer essas sketches, colocar para jogo, aí o time de arquitetura ajudar a galera a desenhar, porque a gente acha, não sei desenhar, é só bonequinho de palitinho. Não importa, fez o bonequinho, aonde vai o bonequinho, aonde ele volta, o que ele está pensando. Outra coisa importante também é a gente não perder o foco do assunto proposto, porque no momento de ideação, a gente pensa assim, tô sem ideia. Aí um vai dando ideia, o outro vai dando, quando viu, a ideia é, vamos sair daqui e comer uma pizza? Porque a gente é naturalmente criativo, então a gente começa a borbulhar e aí foge do assunto. Então, sempre tem que ter alguém mediando, falando, calma, gente, o assunto é esse. A gente pensou na problemática das casas populares, volta, aterriza. E construir com a ideia dos outros, né? Então, de repente, não tá rolando ali alguma coisa, puxa uma conversa com outra pessoa de fora, tenta construir em cima, né? Então, um dá uma opinião, o outro dá outra, e aí aquilo vai convergindo, né? Então esses momentos de brainstorming precisam dessas regrinhas para ser muito mais ágil também, né? Na hora da gente ter ideias. E aí a mão na massa, aqui eu tô dando esse exemplo também, né? É o que a gente pode chamar de prototipagem também, né? Então criar protótipos. Como é que isso vai ser? E é isso que eu falo também de novo aqui, né? O time de construção trabalha muito com isso naturalmente, né? Como a gente faz as maquetes, então aonde que vai ter, a rua, aonde passa, o prédio aonde fica, vai ter árvore, não vai ter. Então é uma brincadeira gostosa, né, de adulto, que parece coisa de criança, mas é muito sério, né? Quando a gente está projetando algo, prototipando algo que depois vai ficar em tamanho real, né? Então tem esse princípio também no mindset do design de ser divertido, né? A gente precisa se divertir. E isso não significa que a gente é menos responsável, né? Aliás, quanto mais solto a gente tiver, melhores as ideias podem surgir, né? E quando a gente fala dessa mão na massa, da prototipagem, é muito mais do que só, então vamos fazer isso aqui e a gente vai testar, né? Quando a gente está criando, desenhando, ou colocando massinha, ou fazendo bonequinhos e as maquetes, a gente está construindo para pensar, né? E não o contrário, né? Que às vezes a gente fica, meu Deus, o que eu vou criar? O que eu vou fazer? Como é que eu vou construir? Então a gente é o contrário, né, no mindset do design. Então, o design tem que ele estimula construir, fazer, para depois pensar se vai dar certo. Tem que perder esse medo de errar. E aí, claro, tudo depende desse contexto, né? Porque às vezes, como eu falei, no contexto corporativo é um pouco mais complicado, dependendo do espaço cultural, né? Então tem empresas muito tradicionais que é mais difícil acontecer isso. E não só por conta disso, mas também do core business, né? Então, do que é que fala aquele negócio e qual é o tipo de erro que é permitido, né? Que senão a gente pode ter problemas muito graves, né? Tragédias, enfim. Pensar que a gente está criando algo que não é a versão final, que a gente tem essa tendência, né? De fazer ali alguma coisinha e não ficou bom. Então esquece. Não, tenta, ok, essa é a primeira versão, né? Para chegar num iPhone 10, foi feito o iPhone 1, né? Então, como é que a gente transita e vai soltando também, né? Essa vontade de acertar logo de cara, né?
perceber a interação das pessoas, né? Como é que a gente está entendendo a percepção de quem está vendo aquilo que a gente está projetando, e aí a gente vai aprimorando aos poucos, e se inspirar sempre, né? Não só no que a gente está fazendo ali, mas às vezes é bom voltar para casa, dormir, pensar em outra coisa, e aí a inspiração aparece no dia seguinte. Você fala com fulano, fala com ciclano, e aí de repente a ideia se conecta. Pessoal, eu espero não ter falado tão rápido, que eu não queria estourar o tempo também aqui, mas vocês têm dúvidas, perguntas, comentários? Foi super legal, Ale. Obrigada pela sua explicação. Eu acho que você trouxe vários insights aqui para a gente, né? Principalmente nessa área de resolver, né? Resolver as coisas de forma mais leve, né? Como que a gente pode, de forma colaborativa mesmo, né? Sentar e, igual você falou, várias áreas, né? Então, muitas vezes, assim, a área de marketing, principalmente a minha área, precisa muito das outras áreas. Então, quando vira e mexe, eu fico cutucando eles, que eu preciso de coisas de conteúdo, até para gerar conteúdo, né? Então, eu acho muito importante isso que você falou. E aqui na Century a gente tem uma cultura de conversar. Eu acho que é muito legal isso aqui da empresa, né? É bem aberta a proatividade. E, pelo menos para mim é ótimo, porque eu também eu gosto de testar coisas. E o design, enfim, que eu acho que está na minha vida. E eu acho assim que você poderia, eu queria até perguntar para você como que a gente pode começar a aplicar o design thinking no nosso dia a dia da construção, ou mesmo na nossa vida pessoal. Tem alguma técnica ou alguns insights para começar? Como que funciona? Olha, do ambiente de trabalho, a minha sugestão é criar fóruns, né? Onde a gente consiga ter uma frequência, né, com os integrantes, aí um representante de cada área, por exemplo, pode ajudar bastante. E todos esses fóruns, eles precisam ter um tema, né? Então, elencar também, em conjunto, quais são os principais desafios de cada área. E aí, mapeando esses desafios de cada área em conjunto, as pessoas também vão começando a ter noção o que o outro faz, né? Porque o dia a dia das empresas é muito corrido, então não adianta nada, enfim, né, o time de marketing ter uma grande ideia se isso não é aplicável lá no financeiro. Se o financeiro tem uma grande ideia que não é aplicável no comercial. Se o comercial tem uma grande ideia que a operação não aguenta entregar. Então, como é que, juntando as cabeças pensantes, cada um mostra a sua realidade, elenca quais são os principais desafios de cada área e aí cria-se um plano de ação, né, para como é que a gente vai solucionando. Isso eu penso muito naquela porta do Texas, daqueles bares texanos, né? Então bate para dentro e bate para fora. Então bate e volta, né? Ou você entra ou você sai, você fica lá parada, você já era. Pensando da porta para dentro, organizar essas questões, né? Isso pode ser um trabalho de melhoria contínua para criar sinergia entre as áreas. E da porta para fora, criar também essa cadência de escutar os usuários, né? De escutar os clientes. Então, não somente em técnicas de pesquisa de satisfação, que acho que isso é o mais comum, mas também de criar hábitos, né, de algumas entrevistas para entender como que eles percebem os serviços, quais são as motivações deles, as necessidades, anseios, desejos, enfim. Isso, claro, pode requerer um time específico, mas ao mesmo tempo eu acredito que fomentando aos poucos, né, então não ter uma área só de inovação, porque aí a gente cria mais um silo dentro das empresas, né, a gente ter pessoas chaves dentro dos setores para representar a inovação, né? E aí utilizar as técnicas do Mindset do Design. Que aí tem várias. Eu apresentei algumas aqui, né? Até como eu falei, né, para não estender o tempo, mas tem muitas técnicas que podem ser utilizadas para fazer essa conversão de ideias, como tem visão de produto, tem jornada do usuário, a gente pode entrevistar e criar as personas, no sentido de quem são as representações dos nossos clientes, né? Isso difere de público-alvo.
Eu fiz aqui já. Eu criei algumas personas já, para fazer algumas pesquisas também com os nossos usuários. Mas eu acho assim, eu não gosto de dificultar os processos, sabe? Eu acho que quanto mais simples, melhor. Porque a nossa tendência, né? Eu vejo várias empresas fazendo diversas pesquisas, aí se perde naquilo e não acha um foco. Então, eu acho muito legal. Inclusive, eu queria te parabenizar pela sua participação lá no fórum, né, de UX Designer. Eu acho que eu não consegui assistir. Experience. Mas eu achei bem legal. Eu vou ver se eu consigo assistir as gravações. Legal. E eu acho super importante, né, esse tipo de estudo, né, sobre a jornada do usuário. É um trabalho contínuo, né, Dani? Porque, por exemplo, eu agora onde eu estou, né, a gente está fazendo alguns mapeamentos para clientes que fizeram esses desenhos, né, de personas, então de entender as necessidades dos clientes pré-pandemia, né? Então tem pesquisas que foram feitas em 2019. Com a pandemia mudou um monte de coisa, né? Mudou um monte de necessidade também das empresas, né? Porque não é somente mais criar um site para se vender no sentido de imagem, instituição e tal. Mas viraram muitos e-commerces, porque as lojas físicas não podiam mais existir. E eu acho que o ramo de construções, ele é riquíssimo de formas, né, da gente pensar, mas também muito desafiador, porque tem muita coisa que é presencial, né? Não dá para um pedreiro, para um gesseiro, para um pintor fazer as coisas online, né? Então, assim, como é que a gente utiliza isso tem a ver com esse alinhamento interno junto com a estratégia, né? Então, o mindset do design, ele vai muito com a estratégia da empresa e também pensando no usuário, né? No cliente final. Com certeza. E o pessoal, alguém tem alguma pergunta para ler? Eu não tenho pergunta, mas eu tenho um comentário. 2 coisas que ela falou que eu achei interessante. Brincadeiras à parte, uma coisa é a perda de foco. A gente aqui é expert em perder o foco. Numa reunião aqui, a gente consegue mudar... Não é? Mudar o assunto e perder o foco numa rapidez, assim, a gente consegue falar do trabalho à besteira, assim, numa agilidade 0 a 100 em segundos. Né? Mas ela é das nossas, viu? Se ela trabalhasse aqui, ela ia ter essa vibe que nem a gente. E outra coisa que você falou, que eu acho que tem muito o perfil da Accenture, é ser um ambiente colaborativo. Né? A gente tem muito bem definidas as áreas, mas a gente percebe que as áreas aceitam muito bem a contribuição das outras e a gente incentiva isso. Tanto que quando a gente era menorzinho, qualquer decisão, desde o logo até não sei o que, era feito por todo mundo e todo mundo opinava e todo mundo discutia, todo mundo debatia. Aí começou a crescer e a gente falou, opa, não dá mais. Então a gente acabou criando mini fóruns, né? Até, inclusive a Dani é de marketing, e a gente tem algumas pessoas que dão esses inputs, né? A gente de projetos, o Eliandro. Então, a gente acaba criando fóruns menores, porque não dá mais para todo mundo opinar. Mas na hora que o bicho pega, eu acho que o ambiente é muito colaborativo. Legal. E aí, eu não sei se tem tanta ligação, mas um dia eu assisti uma palestra muito boa, alguns anos atrás, não lembro de quem era, mas era um cara do mercado de e-commerce, de sapatos, não sei se era Netshoes ou quem era, eu acho que era da Netshoes. E aí eu lembro que ele falava assim, pô, a gente aqui no Brasil, a gente fala que faz, depois a gente descobre como vai fazer, né? E aí, quando eles abriram a unidade no exterior, que eles abriram uma unidade nos Estados Unidos, eles botaram um gringo lá. E aí, todo cliente que ele ia, ele falava, não, isso aí a gente não faz. Não é assim que funciona. Não sei o quê. E aí, eles não tinham operação tão próxima do Estado, não geriam, não gerenciavam a operação tão de perto dos Estados Unidos. Eles falavam, pô, por que o cara não vende nada? E aí, quando eles foram lá olhar, era isso. E aí eles falaram, não, põe um brasileiro, porque o brasileiro vai falar, não, pode deixar que eu faço. Na hora que ele fechasse o contrato, ele ia sentar lá e falar assim, e agora? Como que a gente vai resolver isso? Então, eu acho que essa é a pegada, né? E a gente tem um pouco disso, tipo,
quando a gente fala do mercado de construção, a gente faz de tudo um pouco. Eu posso não saber fazer tanto isso ou tanto aquilo, mas a gente tem o know-how, o potencial de aprender ou fazer o negócio acontecer, ou gerenciar para trazer os terceiros para fazer isso. Então, hoje, aquela palestra me marcou muito e hoje eu vejo isso. A gente não nega jogo, né? Porque a gente sabe que a gente vai conseguir fazer, a gente é capaz de fazer, né? Então, isso eu achei muito interessante da minha experiência. Acho que era isso, eram meus inputs aí da conversa que me marcaram aí, que a gente falou. Ah, legal. Eu tinha, acho que, falado isso no início, mas lógico, tanta informação, né? Imaginei que vocês já tivessem isso, né, do dia a dia. Assim. Então, dar nome às coisas que a gente já faz e que parece que não tem nome, né? E desmistificar um pouco, porque quando eu descobri também, né, o mindset do design, eu vi que tinha um monte de coisa que as pessoas achavam, o design thinking. A gente não está falando de heróis, né? A gente está falando de estratégia de negócio, de como é que a gente potencializa os grupos, as pessoas, alavanca os negócios, porque o próprio cliente traz a necessidade deles, né? Então, aqui no Brasil é muito disso mesmo, Bertiane, eu concordo totalmente. Então, agora o cliente inventou que quer X, mas a gente não tem X. Então, essa é a necessidade do cliente. A Thaís, acho que levantou a mão, é isso? A Thaís levantou. Thaís, pode perguntar. Ou será que Foi sem querer. Foi sem querer. Eu achei que ela estava animada aqui para fazer uma pergunta. Eu acho que ela... Oi, gente, foi sem querer. Eu ia só dar parabéns pelo Rafael, que ele falou super bem aqui da nossa empresa. Parabéns, Alexandre. Obrigada, Thaís. Obrigada mesmo. Mas uma coisa que eu percebo, por exemplo, falando um pouquinho da turma de arquitetura, é muito comum eu perceber a cada cliente que a gente faz um trabalho, a gente colocar uma novidade ou fazer uma novidade sem ter feito antes, pela experiência de a gente inovar, né? Da gente fazer o negócio acontecer, né? Então, sempre o projeto eu olho e falo, opa, a gente nunca fez isso. Eu já penso duas vezes, sério que a gente vai fazer isso aí diferente que você nunca fez? E o pessoal de arquitetura sempre gosta de colocar essas pitadas, essas mudanças e tal. E um outro input chegou um momento que, depois que a gente estruturou a empresa, e vou te falar que demora para a gente realmente estruturar a empresa em processos, em equipe e tal, a gente hoje consegue pensar um pouco mais à frente. Então, trazer inovação hoje já é uma coisa que está muito mais próxima do que estava há alguns anos atrás, né? Então, isso é muito legal. Então, não só o Century Lab, que eu acho que foi uma iniciativa fenomenal da Dani, que trouxe pessoas assim, de enorme potencial, né? E você é uma delas, né? Desde de alguns negócios que a gente está evoluindo, que não são nosso nicho, que a gente está trazendo mais potencial a partir do BIM em projetos, a parte de steel frame em construção. Então, a gente está assim com essa cabeça de tipo, nós somos analógicos, nós não somos uma startup, nós não temos um produto inovador, mas a gente, cara, tá aí no jogo e a gente pode fazer o negócio acontecer. Então, vamos sair desse paradigma, desse beabá, desse básico, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Então, isso é muito legal também, tá? Nossa, e assim, eu fico muito realizada quando eu ouço o Rafa falando isso, porque todos os meus esforços são esses, sabe? Eu entrei na Century, eu sempre pensei, a gente precisa inovar, a gente precisa crescer, e o crescimento, ele não vem sozinho. Ele vem com todo mundo e ele vem com muito conhecimento. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu ouço o Rafa falando isso. Alguém levantou a mão, Vitor. Merecido, Dan, merecido. Uma iniciativa que eu nunca imaginei que a gente ia ter e nunca imaginei que a gente ia trazer gente tão gabaritada como a gente fez. Que bom. Parabéns. O Vitor, eu acho que o Vitor levantou a mão. Vamos ver se é sem querer ou não. Não, foi por querer. Foi por querer, não foi sem querer, não. Primeiro eu gostaria de agradecer. Fecha seu áudio, Dan. Peraí. Tá dando retorno. Pronto, melhorou.
Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. É muito legal estar participando disso. A área de construção civil, infelizmente, ela não inova tanto quanto as outras áreas no mercado, né? E eu passei por diversas empresas e realmente essa quebra de paradigma que construção tem que ser feita dessa forma, vem com um projeto e é aquilo que tem que executar, tem que ser quebrado, né? Então, não só, lógico, que existe toda uma parte de norma técnica, existe toda uma questão ali de projeto, mas e as outras áreas, né? E outra forma de pensar ali no gerenciamento, ou no marketing, ou forma de compra, né? E eu vejo que a construção civil, isso é uma coisa que eu sinto muito falta, né? Na construção civil. E depois que eu entrei aqui na empresa, eu gostaria até de agradecer, eu acho que eu fico também o mesmo sentimento da Dani, depois que eu entrei aqui, né? Eu também conheço um pouco sobre a parte aí de metodologias ágeis, né? Então, já tenho um pouco desse conhecimento e era uma coisa que eu sentia falta na construção civil, né? Por isso que eu estava tentando até fazer quem sabe, uma transição de carreira para áreas mais ágeis, né? E eu fiquei muito feliz depois que eu entrei aqui na Century, vendo que o pensamento já gira de uma certa forma. Lógico que aqui a gente não tem uma estrutura de ágil, né? Mas só de vocês estarem trazendo essa conversa, tendo essa percepção, eu vejo que realmente o pessoal é muito mais colaborativo, né? É engraçado que eu já estou dando até para o PPT em marketing, né? Junto com a Dani, com o Rafael, em outras áreas ali, e isso me deixa muito motivado também em tá realmente trazendo novas ideias. Então, acho que a Century está no caminho certo, porque esse é o futuro, né? Empresas que puxarem fazendo a mesma coisa, elas vão ficando para trás, e é muito legal. Só queria agradecer. Mais coração aqui. A turma do 41 tá gritando aqui, ó. Que fofo! Chora, chora! Muito! Vou desligar a câmera aqui, calma aí. Não, eu sugeri o contrário, que a gente ligasse para a Dani fazer um print aí da tela desse momento aí. Vamos ver, Vamos fazer o print, gente. Liguem as câmeras. Vamos ver se apareceu fake news. Ai! Faz o coração, pessoal. Vai, todo mundo! Vai, Thaís, aparece! Arthur, cadê o Arthur? Aqui tá com a Anne. Ao brinde. Pronto. Valeu, gente. Muito bom, muito bom. Eu agradeço muito aí. Conheço pessoalmente o Vercelli e a Dani, tava com saudade de vocês. Eu também, o contexto é outro, né? Antes eu estava lá. Tem que conversar depois, né? Com certeza. O meu contexto de conhecê-los foi de saúde, né? A gente fazendo exercícios físicos lá no Parque Ibirapuera. Então é muito legal estar aqui compartilhando um pouquinho aí do meu conhecimento, desmistificando algumas coisas e até estimulando vocês que vocês já têm isso, né? Isso é muito legal de ouvir. Vocês já têm isso aí na veia, né, da Century. Então, é só uma questão de criar essa cadência aí, né, quem sabe aí para 2022. E foi um prazer aqui contribuir. Eu mando a apresentação em PDF aí para você, Dani, a gente pode distribuir para a galera. Obrigada, né? A gente que agradece você ter vindo, ter dado esse tempo pra gente, né? Que hoje em dia é muito difícil. Eu sei que sua vida é super corrida, né? A gente tentou até falar o mês passado. Socorro. E tava difícil. Mas achei legal também isso que você está fazendo, né? Do Yoshida. Você está trabalhando em agência? Eu faço parte da Grenar, que é uma divisão de design dentro do grupo Esquadra Digital. Na verdade, assim, eu comecei lá em maio como pesquisadora, né, do usuário, então como UX Researcher, e aí já houve a oportunidade, até por conta do meu background e tal, eu sou agora Service Delivery Manager, então eu cuido das entregas de design, atualmente de 44 projetos. Tá puxado a minha vida.
Você tem vida própria? A gente vai, é o jeitinho brasileiro, né? A gente vai dando os nossos jeitinhos, mas graças a Deus estou muito feliz, porque desde então, né, desde 2016 aí que eu trabalho com projetos de inovação, facilitação, né? Então essa parte também de como é que a gente junta aqui todo mundo na sala, né? E quem é que conduz, quem é que media. Então eu tenho bastante experiência nisso também. Legal, eu acho que você se formou em psicologia e tem tudo a ver, né? O meu olhar é aguçado, né? O porquê, eu pergunto o porquê das coisas desde pequena, não parei mais de perguntar porquê, mas por quê? E Lê, mudando de exercício para trabalho, a vibe da galera aqui é muito parecida com a vibe que a gente tinha na Movement. Que legal. Eu acho que, de certa forma, eu consigo trazer isso na minha essência aqui dentro. Com certeza. Então, assim, aquele cara que você conhece lá na Movement é o cara que está aqui e a turma toda nessa pegada. Então, tudo que a gente fazia, a vibe que a gente tinha, a amizade que a gente tinha, a relação é igual. Então, você está convidado, um dia quando a gente fizer uma festinha aqui, que a gente faz de vez em quando uns eventos aqui, a gente vai te convidar. Que você legal. vê que a gente tem a mesma energia que a gente tinha lá. Então, isso é muito bom. Muito bom mesmo. Nossa, só sucesso aí para vocês. Saudades mesmo do meu lado pessoal aqui falando, saudades do Etiele, saudades Dani. E o meu lado aqui também profissional, um prazer conhecer todos vocês numa sexta, no trânsito, escutando. Cara, isso é muito legal de ver. Assim. Parabéns pra galera toda. É isso aí. Valeu, obrigada, Lê. Valeu, Lê. Bom final de semana. Pra vocês também. Bom final de semana. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu, turma. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.